Pessoal, nós estamos colocando para vocês esta semana o ensinamento do Raul Otávio Pimenta, onde ele vai falar da importância de sermos transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa arrumar a nossa vida, precisa nos curar, precisa nos libertar para que nós possamos ser um instrumento útil nas suas mãos. E nesse ensinamento, o Raul dá um testemunho muito lindo da vida dele. E eu convido você a ouvir esse ensinamento, assistir ele e também pensar na sua vida e pedir que o Espírito Santo transforme a sua vida. Por isso que nós necessitamos que o Espírito Santo... Eu falei assim, não importa se vocês rezaram de manhã, rezaram ontem, de ontem, há um ano vocês estão rezando pedindo o Espírito Santo e vão rezar mais 500 anos pela frente. Não importa, porque nós precisamos do Espírito Santo constantemente. E embora a gente tenha esse gesto de pedir que o Senhor mande o seu Espírito Santo, na verdade Ele habita em nós. E quando nós pedimos, Ele se manifesta em nossa vida, produzindo os frutos que são próprios dele. Na verdade é isso. E quando isso começa a acontecer, nós caímos lá naquela palavra de Ezequiel, quando o Senhor diz, e manifestarei a minha santidade neles. E manifestarei a minha santidade neles. Não é isso que o Senhor dizia? E o que nós temos visto hoje, dentro da igreja, mais especificamente dentro da renovação carismática, onde nós estamos trabalhando, estamos vendo homens santos, mulheres santas. Temos ou não temos visto? Quando nós estávamos vendo os pregadores internacionais que virão pregar no Brasil este ano, aliás, aqui no Paraná teremos um, já vou anunciar de primeira mão para vocês que o Padre Grandes estará aqui no Paraná, pregando um retiro em janeiro. Quando nós estávamos analisando isso, conversando, a irmã Bride estará aqui no Paraná também pregando, sacerdotes que vocês queiram mandar, ela vai pregar um retiro para sacerdotes. Isso é a graça de Deus. São homens e mulheres santas, onde Deus encontrou espaço para manifestar a sua santidade na vida deles. Só que esses são os que aparecem. E Deus quer manifestar também naqueles que não aparecem. Deus quer manifestar no meio do seu povo. Todo este mundão afora, no coração de homens e mulheres, Deus quer manifestar a sua santidade. A partir do quê? Da graça, do batismo do Espírito Santo. Percebem que a coisa vai, volta e ela cai na graça do Espírito Santo? Porque a grande obra de Deus está na ação do Espírito Santo no mundo, na igreja, Eu falo no mundo, é porque é pelo mundo inteiro. Na igreja do Senhor há 2000 anos. Antes disso, o Espírito Santo já movia mais intensamente depois de Pentecostes. E agora, novamente, com esta força, o Senhor está movendo a sua igreja. Deus está movendo o nosso coração para manifestar no meio do seu povo a sua santidade. E como é necessário? Por que é tão necessário assim? Vocês já imaginaram? O testemunho de uma pessoa. Vou pegar aqui um exemplo, vou pegar nenhum exemplo verídico, mas que acontece normalmente. O testemunho de uma pessoa que bebia, ou que tinha vícios, qualquer coisa assim. E vício, quando eu falo, não é só vício de bebida, vício de drogas, não. São inúmeros vícios. E de repente essa pessoa é liberta. E aos olhos de todos, essa pessoa passa a ter um testemunho de vida cristã. Quantos outros esta pessoa conquista para o reino de Deus? Quantos outros? Inúmeros, não? Não é? Por isso que Deus está querendo fazer de vocês homens e mulheres santos.
para que aqui na Diocese de Foz do Iguaçu, muitas pessoas vendo em vocês a obra de Deus acontecendo, queiram que aconteça na vida deles. Desejem que isso aconteça com eles. E não tem outro caminho na vida cristã senão este. E quando nós dissemos o nosso sim para o Senhor, quando nós aceitamos que o Senhor opere em nossa vida e faça produzir em nós os frutos do seu Espírito, este sim tem muito valor para Deus. E até lendo o livro do Padre Raniero, Cantalamessa, ele fala assim, que o sim dito ao Senhor, como é que é? Ele só tem um sentido profundo quando ele passa pela cruz. Quando ele passa pela cruz. O que é passar pela cruz? Os sofrimentos pelos quais nós passamos, as dificuldades espirituais, emocionais, financeiras que nós vivemos, tudo isso é um caminho que nós seguimos, mas é um caminho que muitas vezes de sofrimento que Deus permite para a nossa purificação, para a nossa própria transformação, para a transformação do coração do homem. Por isso que quando o Raniero disse isso, me chamou a atenção, porque o sim tem que passar pela cruz. E é na cruz que nós somos provados se vamos querer mesmo seguir os passos do Senhor, aceitando essa obra de renovação na nossa vida. É nesses sofrimentos, é nos desafios da nossa vida cristã, que nós vamos ser experimentados e achados dignos ou não por Deus para a sua obra. O que acontece é que muita gente fala, não, sofrimento, nem pensar, não quero sofrer não, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu não nasci para sofrer. De fato, é pura verdade, tanto está lá que Jesus veio para curar, o Senhor veio para libertar, para restaurar, verdade mesmo. Mas existem momentos específicos na vida da gente, e o nosso sim passa por ali. Eu me lembro, quando foi? Em 86, quando eu fazia uns 5 anos que eu estava na renovação. Só que até então, esses 5 anos, eu nem os conto, porque eu não tinha experimentado Deus realmente na minha vida. Eu fazia encontros, ia com o pessoal, ia encontro fora e tal, aquela festa, né? Mas em 85, final já de 85, aí foi em 86 que tudo aconteceu. Mas em 85, por volta de outubro de 85, mais ou menos setembro, outubro, começou a acontecer um fato interessante na minha vida. Eu ia na missa, todo dia na missa, todo dia estava lá. Como de fato hoje tento ir também, graças a Deus. Aí ia lá, quando eu chegava diante do Senhor para fazer a genuflexão, brotava uma oração do meu coração sem que eu quisesse. Senhor, rasga meu coração. Tudo bem. E assim foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Senhor, rasga meu coração. Toda vez que eu chegava, Senhor, rasga meu coração. Na hora da consagração, Senhor, rasga meu coração. Eu não sabia das consequências daquilo lá, né? Se eu soubesse, com certeza eu não diria. Mas o Senhor suscitava, o Espírito movia essa oração no meu coração. Aí, foi passando. Quando chegou em dezembro, eu estava orando, e tirei uma palavra, estava orando lá no meu quarto, sozinho, tirei a palavra, e a palavra dizia assim: maldito é o homem que confia em outro homem. Imagina, isso aqui não é para mim não, estou confiando em ninguém, fechei a palavra, sem mentira, fiz desse jeito. Isso aqui não é para mim não. Passou uns dias, semana, daí estava eu lá rezando de novo. Rezando, meditando, orando.
abri a palavra, maldito é o homem que confia em outro homem. Ah, essa Bíblia está viciada. Não, não é para mim não. E eu não queria nem ouvir o que Deus queria me dizer. E eu era extremamente tímido. Não abria a boca para nada. Para nada. Nada. Meu grande trauma era amizades, porque eu sempre, até os 18 anos, eu não tive amigos, sempre vivi isolado. Foi uma situação muito ruim, né, que nem não dá para contar tudo agora. Então, quando eu entrei na renovação, eu me apeguei às pessoas, eu não havia me apercebido disso. Que por causa das minhas carências, eu havia me apegado a todas as pessoas na renovação. E eu quase as idolatrava. E a palavra de Deus, pela terceira vez, maldito o homem que confia em outro homem. Ah, mas não é mesmo. Até que um dia, isso já, meados de janeiro de 86, estava eu de novo orando. Esse dia, jamais vou me esquecer. Foi quando eu abri o meu coração para aquela palavra que Deus estava me dando já, pela quarta, quinta vez eu lá. Naquele momento, eu estava de joelhos, e eu falei assim, tá bom, Senhor. Eu renuncio a todas as minhas amizades. Aquelas que eu tinha conquistado com tanta luta, né? Com tanto ardor. 18 anos sem amigo, de repente encontrei, aí eu tive que renunciar a tudo. Mas foi uma dor no meu coração tão grande, tão grande. Se eu contar para vocês, vocês vão falar, é lorota do Raul. Naquele dia, naquele mesmo dia em que eu renunciei a todas as minhas amizades, todos os meus amigos se afastaram. Sozinhos. Não fiz nada. Quando eu vi, não tinha mais ninguém ao meu redor. Sem mentira. Até essa que é minha esposa hoje, a Cirlei, teve um dia que eu cheguei para ela e falei assim, Cirlei, reza por mim. Não. Desse jeito. O Sidney era o meu diretor espiritual. Sidney, eu estou precisando de oração de cura, porque eu estava assim arrasado, né? Me sentindo a pior das criaturas, sozinho. Não. Puxa. E eu não conseguia entender o porquê. Eu havia renunciado, mas não tinha, sabe, quando você não se atém àquilo. E Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi trabalhando e foi duro, gente. Foi duro. Chorava, mas eu chorava sozinho lá no meu quarto, que vocês nem imaginam, de solidão. Solidão mesmo, profunda de alma. Aí teve um dia que eu ainda resistia, porque aí eu me via tão sozinho que eu procurava as pessoas. Eu não queria ficar sozinho, então eu procurava, eu corria atrás, sabe, me humilhava, nada fazia eu perceber que eu tinha amigos, nada, absolutamente nada. E eu lutando contra aquela obra de Deus. Aí um dia eu entrei no meu quarto, porque o meu quarto era o meu mundo, por isso eu digo meu quarto, porque realmente, até então, no meu quarto, ali eu rezava, ali eu chorava, ali eu dormia, ali eu limpava o quarto, era o meu mundo mesmo, era isso que Deus queria trabalhar. Todas as minhas carências eram ali. Aí, um dia eu entrei no meu quarto, e eu me lembro que eu estava aos pés da cama, de pé, e o Senhor falou assim, Raul, aceita a minha cruz. Falou, era audível, Raul, aceita a minha cruz. Aquilo eu dei um suspiro e falei, aceito, Senhor. E caí de joelho. Caí, minhas pernas não me seguraram, eu caí de joelhos. Chorei de novo, né, já. Enésima vez que eu estava chorando já, porque estava pesado. A partir daquele momento se tornou leve. Por isso que o Senhor disse, toma o meu fardo, porque ele é leve. Se tornou leve porque a partir daquele dia, Deus, e só Deus, é quem me dava eventuais consolos. Só Deus. Não parou o sofrimento não, porque o sentimento de solidão se tornou muito maior. Eventualmente o Senhor me consolava na palavra. Aquele sim tinha sido muito custoso para a minha vida, muito doloroso. Por isso que eu estou falando, dando esse testemunho, porque o sim tem que passar pela cruz.
E a transformação, arrancar o coração, passa por isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Sozinho, triste, pedindo socorro, ninguém me dando socorro, e era verdade isso mesmo, real situação. Apareceu no Brasil um padre, um sacerdote lá do Canadá, não sei se chegaram a conhecer, não chegaram. Ele foi ao Rio de Janeiro e a Maringá, só. Padre Joseph Halley é o nome dele. Padre Joseph foi ao Rio de Janeiro, por outros motivos, e um seminarista da Renovação falou, não, o senhor da Renovação vai ter que pregar aqui para nós, e acabou levando ele lá no Rio de Janeiro, pregando e tal. Ah, não, mas eu tenho um pessoal lá em Maringá, e o senhor vai para lá comigo. Pegou, colocou ele no avião, foi para Maringá, e em Maringá ele foi reunido a liderança, ele começou a dar ensinamentos que até hoje foram tão frutuosos, que até hoje nós relembramos as coisas que o Padre Joseph disse para nós. Aí eu falei, eu preciso confessar, mas eu vou confessar com um padre que fala inglês, eu não falo inglês, não quero nem saber, eu vou confessar. E eu procurando a oportunidade, porque os coordenadores, tudo em cima, não deixavam nem chegar perto, né? Aí uma hora que ele estava sozinho, ele foi justamente almoçar na casa do Sidney, da minha namorada, que era a Cirlei, que é a minha esposa hoje. De repente ele estava sozinho lá no fundo, falei, é agora. Fui lá, falei, ele falava um pouco de espanhol, né? Falei que eu queria me confessar. Aí ele falou, vamos sentar. Aí sentamos no chão, o cachorro começou a latir muito, falou, vamos lá para a sala. Eu comecei a conversar com ele, conversar. E ele orando por mim, orando. Não parava de orar por mim. Quando eu saí daquela sala, isso já era 12:30, o almoço estava pronto, o churrasco estava pronto, porque eu tinha ido almoçar no domingo, né? Todo mundo bravo comigo, que eu estava segurando o padre. Saímos da sala, o padre chegou para o Sidney e falou assim, vocês vão ver a obra que Deus vai fazer na vida deste rapaz. Tudo bem. Falou isso e continuou a festa. Aí ele foi embora. No dia seguinte, segunda-feira, ele foi embora para o Rio de Janeiro. E foi passando. E eu continuei lá na minha solidão. Quando chegou na quinta-feira, eu estava desempregado, eu tinha saído do banco para montar uma livraria Jerusalém em Maringá. Eu estava em casa, rezando. Eu rezava bastante. Aí, se eu rezasse o tanto que eu rezava, se eu rezasse hoje o tanto que eu rezava, porque antes eu tinha muito tempo, né? Hoje a gente reza andando de carro, reza conversando com as pessoas, reza em tudo quanto é lugar, só à noite que a gente para mesmo para rezar. Eu estava à tarde rezando no meu quarto, eu falei assim, eu quero que o Padre Joseph reze por mim de novo. Mas ele estava no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, Senhor, se é da tua vontade, eu vou para lá. Aí eu abri a palavra e a palavra dizia assim, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E eu entendi plenamente que bendito era ele, o servo de Deus, que tinha vindo em nome de Deus. Eu falei, mas é isso mesmo. Isso, gente, era por volta de 2:30 da tarde. Juntei o telefone e comecei a procurar esse homem no Rio de Janeiro. Em tudo quanto era lugar, dei inúmeros telefonemas até que achei. Isso era 4 horas da tarde. Falei, Padre Joseph, eu estou indo para aí. Ele falou, venha que eu te espero. Espero na rodoviária. Falei, tá bom. Estarei aí 11:30 da manhã. Peguei o ônibus 6 horas da tarde naquele mesmo dia. Fui para o Rio de Janeiro. Estava ele lá. No sábado, isso foi na quinta, cheguei na sexta, no sábado que ele rezou por mim. Na oração, o Senhor fez curas muito profundas na minha vida. Eu sentia como que algo era arrancado com raiz e tudo de dentro de mim. Foi arrancado, era um sentimento mesmo. É como se tivessem raízes assim que estavam sendo puxadas, né? E doía, eu chorei muito mesmo nas curas que o Senhor foi fazendo naquela tarde. Depois fomos para um almoço, fui terrivelmente humilhado naquele almoço, mas que nem estava ligando para humilhação, não estava nem aí, né? Eu queria mais me deliciar com as orações que eu estava recebendo.
E voltei na segunda-feira para Maringá. Aliás, até vale a pena contar, que no final da oração, o Senhor falou assim para mim: aceita. Mas só deu essa palavra, aceita. Logo em seguida, o Padre Deus fala assim: Raul, o Senhor está me mandando te dar um presente. Você aceita? Eu aceito. Deus tinha me mandado aceitar, né? Não sabia nem o que era. Aí ele falou assim: Deus está me mandando te dar uma passagem de avião de volta para Maringá. Aí eu falei: tá bom, tá bom. Aí ele foi, comprou a passagem de avião e eu voltei de avião para Maringá. Quando a minha namorada ficou sabendo que eu ia de avião, que eu estava gastando dinheiro de montar a livraria com passagem de avião, ela ficou indignada, brigou comigo. E eu não falei nada, fiquei quieto, né? Depois, só à noite, quando cheguei, né, conversando mesmo lá, que eu fui contar que eu tinha ganho a passagem, que tinha sido um presente de Deus. Não tinha sido Padre Deus, foi de Deus aquele presente. Naquela mesma noite, segunda-feira à noite, me ligam de Curitiba dizendo assim: Raul, surgiu uma ficha para o encontro com o padre e tal, aqui era um encontro de 10 dias de cura. Falei: é minha ficha, eu estou indo. Peguei meu carro no dia seguinte, 1h, me mandei para Curitiba, fiquei 10 dias num retiro fechado de cura interior. Quando eu voltei, 10 dias depois, minha mãe então estava indignada mesmo comigo, né? Não se conformava, ela achava que eu já tinha até perdido o filho. Eu cheguei, eu não sabia. Mas, conforme eu ia indo na casa das pessoas, as pessoas diziam: Raul, você está diferente. Raul, o que aconteceu com você? Aí o comentário era geral, exatamente aquilo que o padre havia dito. Exatamente aquilo. Que as pessoas veriam a transformação que Deus ia fazer na minha vida. A partir daquele dia, eu passei a sorrir. A partir daquele dia, eu passei a ser feliz. A partir daquele dia, eu me encontrei com o Senhor. A partir daqueles momentos, daquele tempo, né? Foi um período. E depois aconteceram outras coisas, que não vem ao caso, de oração também, cura que o Senhor operou, mas que o Senhor, num desses dias, já no final, em junho, olha como passou o tempo, hein? Em junho, numa reunião em que o Senhor operou uma cura muito profunda no meu coração, muito profunda mesmo, que ele saiu como um vulcão de dentro de mim. Abri a palavra do Senhor e a palavra dizia assim, era a sequência daquela primeira, do maldito seja o homem que confia em outro homem, era a sequência: bendito é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Naquela hora eu fechei a palavra e falei assim, para mim mesmo: acabou, passou. Aquele período de sofrimento tinha acabado naquela hora, porque o Senhor tinha dito: bendito é o homem que põe a sua confiança no Senhor. A partir dali, as transformações foram acontecendo na minha vida. Enfim, estamos aí até hoje, graças a isso. Graças a isso. E aqui eu volto justamente a dizer que a importância do nosso sim, de passar pela cruz da transformação, sem passar pela cruz da transformação, nós não conseguimos chegar à vida eterna. Se o próprio Jesus passou pela cruz, por que nós, servos seus, não passaríamos também? Não é nós, uma cruz de madeira, como foi a dele, mas a cruz da dor de ser transformado por Deus, de ser mudado por Deus, com dores mesmo, até parece que são físicas até, mas que são necessárias para a nossa conversão. E isto é a obra que o Espírito Santo de Deus faz. Olha lá no versículo 8. Digna de confiança é esta palavra, e eu quero que estejas plenamente atento a seu respeito, a fim de que todos os que depositam sua fé em Deus se esforcem por serem exímios, excelentes nas obras, nas boas obras, para que sejam perfeitos nas boas obras, para que sejam segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus,
perfeitos nas boas obras. A graça do Espírito Santo produz isso em nós. E é por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo. Então nós vamos ficar em pé e nós vamos orar de novo. E nós vamos pedir que o Senhor venha novamente, operando em nosso coração, manifestando em nós as curas, libertações. E aqui eu quero chamar a atenção para a oração pessoal. Não vou falar de novo não, mas a tua oração é importante, meu irmão. Você dizer para Deus quanto você precisa ser transformado, Deus sabe, claro que Ele sabe. Mas na liberdade que Ele deu a você, Ele espera que você manifeste este querer. E quando você manifesta este querer, a graça de Deus atua. A graça de Deus acontece. Por isso, abrir a boca e orar, Senhor, transforma a minha vida. Se você não tem sede de Deus, você está ressecado. Ressecado. Já viram aqueles rios que secam? Fica tudo rachado. Já viram? Às vezes nosso coração fica assim, não fica? Por quê? Faltou a água do Espírito. Diga ao Senhor, Senhor, meu coração está ressecado. Está mesmo. E eu preciso da água do Espírito para novamente ter vida nesse coração.